Bem-vindo à minha revisão pessoal e eu fico muito feliz se ajudar você também. Falando sobre fisiologia, seguindo o Guyton. Bem, o Guyton começa iniciando dando um exemplo de um olho e uma câmera e fazendo uma simples correlação. Isso começando ali no capítulo de óptica, visão, no livro Fisiologia Médica do Guyton. Claro que essa imagem não é do livro, mas ela ilustra bem essa similaridade, certo? Onde você tem a retina, que é o sensor. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse ponto aqui. A retina é como se fosse o sensor da câmera para poder identificar as imagens ali. Aí você tem um filtro, que seria a córnea, os elementos da lente, que é o cristalino, o diafragma da câmera, que seria a pupila. Legal demais, quem entende de câmera, isso daqui vai ficar bem claro. Mais uma vez, outra imagem interessante, você tem a retina, e aqui você tem a parte que nós chamaríamos de filme na câmera, que está representando aí a retina. Bem, mais uma imagem do Guyton aqui, você tem a córnea, certo? Tem a córnea aqui, fibras meridionais, esclera, você tem aqui fibras circulares, ligamentos, aqui é o cristalino, íris aqui no meio é a pupila, certo? Mais uma imagem fazendo referência sobre o poder, sobre refração, que são características próprias de quando você estudou óptica em física. Então aqui você tem um humor aquoso, você tem um cristalino, você tem a córnea, o ar, que vai colaborar aí para você ver um determinado tipo de imagem. Não vou entrar no mérito. Aqui você vai ter o humor aquoso, é a parte chamada humor vítreo. Aqui mais uma vez você tem o cristalino, a íris, que é essas daqui, ó. Tá certo? Vai ter a câmera anterior, a íris, câmera posterior. A íris, você tem os músculos que vão estar, os músculos ciliares que vão estar relacionados diretamente com a acomodação visual, certo? Legal demais. Aqui você tem o humor vítreo, que vai estar preenchido com humor aquoso, certo? Então aqui você tem o humor aquoso na íris. Quem produz o humor aquoso? Os processos ciliares, certo? Esse humor aquoso produzido pelos processos ciliares, ele vai circular, vai ter uma difusão de líquidos e outros constituintes aqui, né? E você vai começar a ter também a filtração e difusão nos vasos da retina desse humor aquoso. E ele está formando aqui, ó, formação de humor aquoso. Os processos ciliares que estão aqui, ó, nesse cantinho. Esse humor aquoso ele também vai para os espaços de Fontana, para alguns espaços trabeculares e vai acabar indo para o canal de Schelem, que possui uma veia dilatada que irá drenar o excesso de humor aquoso, levando para a circulação sanguínea. Lembra da retina após essa revisão / introdução simpática? O que nos interessa é essa parte avermelhada aqui, ó, que é a retina, essa parte avermelhada. Lá na retina você vai ter alguns neurônios, nós vamos ter os famosos cones, nós vamos ter os famosos bastonetes. Então basicamente a luz vai entrar aqui, ó, e vai direto para a região que vai nos interessar nesse momento. Basicamente, a luz chega no sistema de lentes, certo? Essa chegada da luz no sistema de lentes vai fazer com que, após ela passe pelo sistema de lentes, ela seja direcionada para o humor vítreo, que é esse espaço grandão aqui onde tem o humor aquoso. Do humor vítreo, essa luz ela vai entrar em contato com a retina, mais especificamente na região da fóvea. Coloquei uma seta aqui, mas a retina é toda essa região de vermelho, certo? Aqui você tem o nervo óptico.
E essa luz, depois do sistema de lentes, passar pelo humor vítreo e chegar na retina, ela entra na retina pela camada mais interna do olho, certo? Essa camada mais interna do olho, ela está preparada para receber essa luz que vai ser recebida indo em direção às células ganglionares, camadas plexiforme nuclear, camadas de bastonetes e cones. Interessante. Então a luz entra no sistema de lentes, vai para o humor vítreo, vai para a parte mais interna, a camada mais interna do olho, onde está a retina, e lá você vai encontrar células ganglionares, camadas plexiformes e os nossos famosos bastonetes e cones. Legal. Então aqui você tem a fóvea, e lá essa fóvea vai nos ajudar a transmitir essa luz, certo? E nessa região da retina, a parte visível, essa parte visível, a parte da retina que essa luz vai incidir, ela vai no sentido da camada plexiforme, das células ganglionares, e adivinha, dos cones e bastonetes. Beleza? Show de bola. Então, o que é essa fóvea aqui, né? Vamos lá. A região da fóvea, ela está relacionada com a visão acurada. Você lembra da palavra acurácia de epidemiologia? Você pode tentar realizar uma comparação. Então, é o centro da retina que está a fóvea, né? Em tese. Ela possui uma área total de aproximadamente 1 milímetro ao quadrado, certo? É responsável pela visão acurada e detalhada. Nossa, engasguei aqui. Beleza, tem que beber água, hein? Composta quase inteiramente por cones. Beleza? Então, essa fóvea é composta basicamente por esses cones aí. Beleza? Legal. Nessa região, né, os vasos sanguíneos, as células ganglionares, as camadas nuclear plexiforme, todas elas vão ser deslocadas para o lado. Por quê? Porque vai permitir que a luz passe sem impedimento até os cones. Então, a fóvea é uma região que está no centro da retina, responsável pela visão acurada e detalhada, composta quase inteiramente por cone. Então, você vai ter cores por ali também, certo? Vai colaborar para que você tenha uma visão refinada, acurada, certo? Então, você está vendo aqui o cone, que tem bastante ali na fóvea, certo? Você tem aqui o bastonete, show de bola. Esse bastonete aí, ele vai ter muita rodopsina, e nós vamos comentar detalhe por detalhe. E o cone, fotopsina. Tem diferença? Claro. O cone está relacionado com as cores. Adivinha os bastonetes? Não. Então, os bastonetes e cones são componentes essenciais do fotorreceptor. Beleza. Então, você tem aqui segmentos externos, certo? Esses segmentos externos, eles possuem bastonetes e cones. Tá. Esses bastonetes e cones, que são dos segmentos externos, eles vão estar ali com a mesma função de receber aquela luz, interpretá-la e a partir dela começar uma reação. Eu sei que é óbvio, eu sei que é simples, mas é interessante comentar isso para fazer um pouco mais sentido. Aqui você está vendo o segmento externo, certo? Essa parte toda aqui. E aqui embaixo você está vendo o segmento interno. O detalhe é que tanto os bastonetes, que são aqueles quadradinhos, quanto os cones, todos eles vão ter o segmento externo e vão ter o segmento interno, que está relacionado aí ao grande número de discos, né, dobras da membrana celular. Isso realmente parece
Se você olhar aqui, você vai perceber que realmente parece discos, certo? Parece discos e são dobras aí da membrana celular. Bem legal, né? Ok, bem legal, né? Todo mundo aí cansado pra chuchu. Então, falando sobre os bastonetes aqui, ó. Olha as cores aqui. Os bastonetes, né? Eles permitem enxergar em ambientes de pouca luz. Então está relacionado aí com a noite. Essa é a verdade, noite. Né? Por que verde? Roça, né? Na roça não tem muita luz. Então está relacionado aí com preto e branco e todos os tons de cinza intermediários. E não fornece uma visão colorida. E está relacionado aí com a rodopsina. Vou pular essa parte azul e vou falar sobre os cones. Já os cones, nosso amigo cone aqui, ele está relacionado com a visão colorida com pigmentos coloridos, certo? Pigmentos coloridos. No caso, nós comentamos ali, ó, sobre a fotopsina, lembra? Fotopsina aqui. Os tais pigmentos coloridos. E os cones, olha só, né? Tem 3 substâncias fotoquímicas coloridas, que são os nossos pigmentos coloridos e funcionam quase que exatamente do mesmo modo que a rodopsina, exceto pela diferença na sensibilidade espectral. Ou seja, a rodopsina, vixe, que é isso? A rodopsina, ela funciona similarmente à rodopsina dos bastonetes, né? Funciona quase que similarmente aos cones. Tá, Lucas, qual é o detalhe? O detalhe é que a diferença aqui dos cones, que tem os pigmentos coloridos, vão, muito embora funcionar parecido, ter uma cascata parecida com a rodopsina, mas a grande diferença trata-se das cores. Poxa, isso é simples, eu já tinha entendido. Custa nada reiterar algo importante, né? Então, agora falando sobre essa parte em azul, você está olhando aqui, ó, rodopsina ou pigmentos coloridos. Que é isso, né? São proteínas conjugadas, incorporadas às membranas dos discos, sob a qual disco? Aquela parte lá externa, interna e tal, sob a forma de proteínas transmembrana, que vão estar responsáveis por conferir, né, por habilitar os bastonetes a induzirem ou permitirem que o indivíduo consiga enxergar, no caso dos bastonetes, o preto, o branco e os tons intermediários de cinza durante a noite. E de dia, devido à grande luminosidade, nós vamos ter os pigmentos coloridos que vão estar relacionados aí para identificar as cores, beleza? Agora você tem um desenho aqui mais ou menos, você vê aqui o cone, outro cone, um bastonete, certo? Legal demais. Uma célula ganglionar, aqui você tem um nervo óptico, beleza? Que você tem a direção da luz que é para lá, ó, para lá. E aqui alguns pontos relevantes de serem citados. Citoplasma usual com organela. Então nós temos um citoplasma lá, essa região, com muitas mitocôndrias que fornecem energia. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá? Então é rápido, simples. Então as mitocôndrias, elas oferecem energia a esses para qualquer atividade, inclusive para essa atividade aí que está relacionada com a visão. Beleza? E nós temos, se nós temos neurônios aqui, nós vamos ter, claro que se você não esperar, você tem que sempre esperar, ter os terminais sinápticos, certo? Claro que você lembra de um terminal sináptico, não é possível que você não lembre de um terminal sináptico, né? E aí aqui
você vai ter neurotransmissores, ou dependendo de ter, no caso dos neurônios, que vão ter aí que vão ter sinapses químicas, certo? Então, terminal sináptico é essa partezinha aqui no final, né? E no terminal sináptico eles vão estar relacionados aí, se liga às células neurais subsequente, ou seja, essa daqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui, ela se liga ao subsequente, e vai ligando um a outro, tarará, e pense que não, você está enxergando o negócio. Horizontais e bipolares. Então nós temos aqui, certo? Vou deixar, vou destacar aqui. Nós temos células amácrinas, que eu posso chamar elas aqui de que são neurônios, certo? Nós temos células bipolares que também são neurônios, que você pode ver aqui, eu vou colocar de azul. Células bipolares. Nós temos células horizontais ou neurônios horizontais. Então é isso que está registrado aqui, ó, horizontais, bipolares. E aí o estágio seguinte da cadeia celular, que é responsável pela visão. Então o terminal sináptico, né, ele vai se ligar o mesmo processo de sinapse que ocorre no corpo humano em outras regiões, certo? Então, beleza, como se dá a ativação desse sinal? Como se dá de fato, certo? Esse caminho da luz, né? A entrada da luz do sistema da lente, agora isso é importante aqui, ó, para o espaço do humor vítreo, depois entrada na retina pela camada mais interna do olho e para o sentido das células ganglionares, das camadas plexiformes e nuclear, camada de bastonetes e cones. E ok, essa luz vai para essa região. Agora, em que momento, como ocorre a transdução da energia luminosa em potencial de ação, que ocorre no segmento interno, tanto de cones quanto de bastonetes? Então, essa é a questão agora. Como que vai ocorrer a formação da energia luminosa em um potencial de ação no segmento interno, tanto de cones quanto de bastonetes? Poxa, agora nós estamos falando aqui do nosso segmento interno. Bem interessante citar agora. Então, como que essa luz chega aqui no segmento interno e ele vai se transformar aí no potencial de ação? É agora, ó. Bem, vou seguir aqui, ó. A rodopsinas, vamos falar, se estamos falando sobre rodopsina, o foco é no bastonete, certo? Então, beleza. A rodopsina, ela vai se decompor para gerar energia luminosa. Como isso acontece? Olha lá. Vou começar aqui, ó, número 1. Número 1. Segmento externo do bastonete. Chega no segmento externo do bastonete. O que tem no segmento externo do bastonete? Que é esse segmento aqui, ó. Pá. Segmento externo. No segmento externo do bastonete, você tem uma concentração de cerca de 40% do pigmento fotossensível. Detalhe, o pigmento fotossensível, que é a combinação da proteína escotopsina, ó, escotopsina, que é sensível à luz, mas o pigmento, no caso isso aqui é proteína, né? Proteína. Mas aqui é pigmento, tá? Pigmento. Mas o pigmento carotenoide retinal, que está relacionado aí, carotenoide retinal, mais o pigmento carotenoide retinal, derivado da oxidação do retinol, que
é interessante você aprofundar nessa questão aí do retinol, algumas vitaminas, não vou entrar no mérito. Então a escotopsina mais o carotenoide retinal, que é um pigmento. Então uma proteína mais um pigmento. Proteína escotopsina mais carotenoide retinal, que é um pigmento, que são fotossensíveis, certo? Então, numa concentração ali por volta de 40% desses pigmentos fotossensíveis no segmento externo dos bastonetes, vai fazer com que a rodopsina, número 2, vai fazer com que a rodopsina absorva energia luminosa e comece a se decompor dentro de fração de muitos pequenos segundos. Is it very fast? Is a very fast. Beleza. Aí depois o que acontece? Number 3. Você tem aí, essa decomposição da rodopsina em razão do 40% de pigmento fotossensível composto da proteína escotopsina e do pigmento carotenoide retinal, vai fazer com que a rodopsina absorva a energia luminosa e comece a se decompor. Beleza. Isso vai ativar a batorrodopsina, que é extremamente instável. Só do fato dela começar a se decompor, ativou a batorrodopsina, que está associada aí à lumirrodopsina, a metarrodopsina 1 e a metarrodopsina 2. Tem um detalhe. A metarrodopsina 2, que é essa aqui, metarrodopsina 2, ela também pode ser chamada de rodopsina ativada. Nossa, ficou mais fácil. Ficou. Então, esse 40% de pigmento fotossensível ativa a rodopsina, que faz com que a rodopsina absorve luz. Ela começa a degradar, ativa a batorrodopsina, lumirrodopsina e a metarrodopsina 1, que ela se transforma em metarrodopsina 2, ou é apenas ela, a rodopsina ativada. Beleza? 4, para acabar aqui, número 4, para acabar. Metarrodopsina 2, ou rodopsina ativada, provoca, agora que está um negócio aqui, tudo que provoca, ou é muito bom, ou é muito ruim, mas aqui é bom. Provoca alterações elétricas nos bastonetes. Então, provoca alterações elétricas nos bastonetes, porque a rodopsina está relacionada com bastonetes. Então, isso tudo está acontecendo nos bastonetes. Olha que incrível! Olha que sensacional! Sim, pois é. Provoca alterações elétricas nos bastonetes que transmitem a imagem visual para o sistema nervoso central sob a forma de potenciação por meio do nervo óptico. Então, todo esse processo faz com que o bastonete transmite uma imagem visual para o sistema nervoso central. Mais uma olhadinha, falando sobre a mesma coisa. Você tem aqui, rodopsina, energia luminosa, alguns minutos depois, batorrodopsina, lumirrodopsina, metarrodopsina 1 vira metarrodopsina 2 ou rodopsina ativada. E aí você tem uma modificação, uma alteração elétrica nos bastonetes que vai formar aqui a vitamina A, né, que está relacionada aí aos nossos retinóis. Por isso a importância da vitamina A. Então, essa mudança elétrica vai enviar um potencial de ação para o sistema nervoso central, sob a forma de potenciação do nervo óptico, e então você verá uma imagem. Fotoquímica da visão em cores. Ok, fotoquímica da visão em cores. Então vamos começar a falar aqui sobre os cones, tá certo? Nesses últimos segundos
nesses últimos minutos estávamos falando sobre a rodopsina. Óbvio e claro que, reiteradas algumas vezes, rodopsina está relacionado aos bastonetes. Falando sobre cones, que está relacionado a cores, olha só. Então, ó, cores. A molécula de retinal está relacionado com vitamina A. Não vou entrar no mérito, mas sim, né? É exatamente a mesma nos cones. Então, beleza. A molécula de retinal é exatamente a mesma nos cones. O que eu quero dizer com isso? Esse daqui é um ponto em comum, tá? Ponto em comum. A molécula de retinal é a mesma dos cones. Então, a mesma molécula de retinal que está relacionada aí com a vitamina A, que está nos bastonetes, é a mesma que está nos cones. Que nos cones está responsável pela visão colorida e nos bastonetes responsável pela visão em preto e branco. Legal. Sem dificuldade nenhuma, né? Qual o detalhe? O detalhe é o seguinte, ó. As substâncias fotoquímicas nos cones, agora detalhe, quase exatamente a mesma composição que a rodopsina nos bastonetes, quase igual. Qual a diferença? A diferença é nas posições das proteínas. Lembra que tem pigmentos, certo? E proteínas? Pois é, a escotopsina, veja, mesma coisa daqui, ó, a escotopsina, essa proteína aqui, ó, ela também tem nos cones, mas de um valor alterado. Agora, a carotenoide retinal é igual, beleza? Mesma quantidade. Vixe, o que está acontecendo? Tem para o lugar errado. Beleza. Então, o que muda é a porção proteica, a escotopsina. Os cones são seletivamente sensíveis a diferentes cores, azul, verde e vermelho. Os cones são seletivamente sensíveis a diferentes cores. Pigmento sensível ao azul, pigmento sensível ao verde, pigmento sensível ao vermelho. Pronto. Então você tem três cones, azul, verde e vermelho, que juntos aí vão conseguir fazer com que os olhos, que são responsáveis pela detecção da luz visível, consiga discernir algumas cores. Então, a luz visível vai de 700, comprimento de onda de 700 nanômetros até 400, do vermelho ao violeta. Aqui, ó, o azul, o amarelo e o azul, vermelho e verde, os cones. E aí, azul, aí você tem aqui o azul, verde e vermelho, peraí. Azul, verde e vermelho, certo? E dentro aí do espectro de ondas, no caso, focando no comprimento de ondas em nanômetros da luz visível, você consegue identificar o porquê você consegue ver outras cores. Isso daqui já foi motivo, e com certeza você já deve ter visto, já foi motivo de questão de vestibular em relação a essas intersecções que promovem aí a visão de outra cor. Então, beleza, você tem aqui apenas um conceito de óptica da física muito importante. O que quer dizer esse conceito? Quer dizer o seguinte: a cor que você vê nos objetos está relacionado a que tipo de cor que esse objeto reflete. Por exemplo, a cor verde ou a cor vermelha, certo? Que isso daqui é uma maçã, sei lá. A cor vermelha que você está vendo é porque esse objeto aqui que você está vendo de vermelho agora, ele reflete essa cor. Agora, a cor preta
em teoria, em tese, o preto completamente, né? Porque aí tem uns desníveis de preto, vamos dizer assim, uns pretos que não são tão pretos assim. O preto, na verdade, ele só vai estar em objetos que absorvem todas as cores. E o branco, que tem em todos os locais aqui, reflete todas as cores. Então, o objeto que parece branco é porque ele reflete todos os comprimentos de onda da luz visível. E um objeto que parece preto é porque ele absorve todos os comprimentos de onda da luz visível. Não tem muito segredo. Funções, receptores e neurais da retina. Agora sim tem o que dizer. Então, você tem o neurotransmissor principal, que é o glutamato. Top demais. É o neurônio. É o neurotransmissor, não é o neurônio, é o neurotransmissor. Mais importante, quando nós vamos falar agora de funções receptoras e neurais da retina, lembra que a retina está em foco aqui, mas uma imagem repetindo o que fora mostrado aqui em cima, né? Tem as células ganglionares, células amácrinas, células horizontais, verticais, bipolares. Você tem aqui o cone, os bastonetes, o segmento externo, segmento interno, tá bom? Estudos mostram que células amácrinas, que são essas células que estão aqui, ó, e também são essas células que estão aqui, ó, podem secretar pelo menos 8 tipos de substâncias transmissoras, como GABA, glicina, dopamina, acetilcolina e indolamina. Então, é um processo muito complexo. Aqui é só uma revisão, não vou aprofundar. Cegueira para cores. De onde que você retirou isso? Está lá no livro Fisiologia Médica do Guyton, certo? Inclusive essas outras imagens aqui também. Então, beleza. Lá no livro Cegueira para Cores, você tem a cegueira para vermelho e verde. O que significa isso? Quando um único grupo de cones receptivos à cor está faltando no olho. A pessoa é incapaz de distinguir algumas cores de outras. Por exemplo, pode-se ver, tem uma figura lá, que as cores verde, amarelo, laranja e vermelho, que são as cores entre os comprimentos de onda 560 e pouco nanômetros, são normalmente distinguidas entre si pelos cones vermelhos e verdes. Se qualquer um desses dois cones estiver faltando, a pessoa não poderá usar esse mecanismo para distinguir estas 4 cores. A pessoa é especialmente incapaz de... Só um momento. Estou gravando aqui, dona Eliana. A pessoa é especialmente incapaz de distinguir o vermelho do verde. A pessoa é especialmente capaz de... Respira aqui, volta. Especialmente incapaz de distinguir o vermelho do verde. E, portanto, disse que tem cegueira para vermelho e verde. Então, a cegueira para cores aí está relacionado aí à falta de alguns cones. Então, posso levar isso como uma verdade? Tem um detalhe. Esse daqui é um dos pontos sobre a cegueira para cores. Existe um outro ponto que fora frisado por uma doutora que você vai querer seguir o outro raciocínio. Então, esse raciocínio aqui você pode talvez até esquecer, mas o outro que eu vou falar sobre cegueira de cores, você não pode. Beleza. Isso aqui é importante, muito importante. Então, olha lá. Existe, certo? Os sinais visuais. Então, aqui, ó. Nós temos aqui os sinais visuais. Esses sinais visuais. Eles vão para os nervos ópticos. Então, aqui você consegue ver o sinal visual, ó. Ó, tempo recorde, ó. Pum. Entrou aqui no olho, pum. Entrou aqui no olho. Chegou no nervo óptico. Aí, ó.
Legal. Sem muito segredo. A partir dos nervos ópticos, esse sinal ele vai para o quiasma óptico. Agora eu vou colocar de verde, então ele vai aqui para o quiasma óptico. Ó. Todos esses sinais vão para o quiasma óptico, que é esse aqui. E aqui eu vou colocar assim, ó, quiasma óptico, que é esse ponto aqui. No quiasma óptico, esse sinal visual ele vai por meio das fibras, as fibras do nervo óptico, das metades. Agora esse daqui é um ponto interessante. Essa parte azulzinha aqui, ó, que tem a seta, eu não sei se você está vendo, porque deu um problema nessa. Mas essas partezinhas que estão as setas aqui são as partes nasais. O cursor do mouse não estava aparecendo. Não sei se está aparecendo agora. E essas partes nasais das retinas cruzam para os lados opostos, onde se unem a uma fibra das retinas temporais opostas para formar os tratos ópticos. Tá certo? Aqui você tem um trato óptico. Então eu vou colocar aqui de laranja. Cadê o trato óptico? Aqui, ó. Aqui é o trato óptico, certo? Então, as fibras do nervo óptico, o sinal visual, ele foi para os nervos ópticos. Os nervos ópticos levaram esse sinal visual por meio das fibras. E essas fibras do nervo óptico, a parte nasal, essa azulzinha aqui, as metades nasais das retinas, elas cruzam para os lados opostos. Então, se você parar para ver, ó, esse lado aqui, ó, vai para cá. Interessante, né? E esse lado aqui, ó, que também que é a parte nasal, vai para o outro lado. E vão se encontrar no quiasma óptico. Né? Se unem as fibras das retinas. E qual o outro detalhe? As fibras das retinas temporais, que são esse lado aqui e esse lado aqui, elas vão continuar aqui, ó. Tá vendo? Elas vão continuar aqui. E vai chegar um momento que tanto essas fibras do nervo óptico da parte nasal quanto da parte temporal, elas vão se unir. E essa união aí nós vamos chamar de trato óptico. Certo? Então, as fibras do nervo óptico das metades nasais das retinas cruzam para o lado oposto, onde se unem as fibras das retinas temporais opostas para formar os tratos ópticos. E elas passam, né, pelo quiasma óptico, isso é importante dizer. Os tratos ópticos enviam prolongamentos, fibras de cada trato óptico, por sua vez, né, e fazem sinapse no núcleo geniculado lateral do tálamo. Então aqui você tem o núcleo geniculado lateral do tálamo, certo? E aí eles fazem as fibras do trato óptico, enviam prolongamentos e fazem lá sinapse com o núcleo geniculado lateral do tálamo. E aí as fibras, olha o nome, geniculocalcarinas. Isso daqui é bem interessante. Geniculocalcarinas se projetam por meio da radiciação óptica para o córtex visual primário. Então, os sinais vitais vão para os nervos ópticos. Os nervos ópticos, o temporal e nasal, passam pelo quiasma óptico, formam os tratos ópticos. Os tratos ópticos fazem sinapse com os núcleos geniculados lateral do tálamo. O núcleo geniculado lateral do tálamo enviam fibras geniculocalcarinas que se projetam para o córtex visual primário, certo? Então as fibras geniculocalcarinas se projetam por meio da radiação óptica para o córtex visual primário. Bem, no núcleo geniculado lateral do tálamo você tem 6 camadas. Beleza, você tem 6 camadas. Acontece que
Essas 6 camadas aí, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas 6 camadas, elas são partes do núcleo geniculado lateral do tálamo, que vão enviar fibras geniculocalcarinas que se projetam por meio da radiação óptica para, por fim, chegarem no córtex visual primário. Eu até tive um rápido devaneio aqui em relação a terem me chamado aqui novamente. Muito bem. Essas camadas, no caso aqui por mensagem, desligar esse celular. No caso, essas camadas, elas se configuram em 6 camadas. Todas as camadas vão receber sinais. Isso daqui é simples, né? Todas as camadas vão receber sinais. Acontece que você vai ter 2 camadas aqui no início e depois pula, você vai ter uma. Então, depois do 1, você vai ter 2 camadas seguidas e depois você vai ter mais uma camada. No caso, 2 e 3, depois 5. Dá para seguir. Depois do 1 é só você contar 2 camadas, você pula 1, aí você vai ter outra camada. Então, a 2, 3 e 5 vai receber sinais da metade temporal da retina ipsilateral. Então, recebe sinais da metade temporal da retina ipsilateral. Tá certo? E a que sobrou, no caso A1, A4 e A6, recebe sinais da metade nasal da retina do olho, só que é contralateral. Simples assim. Como é que eu vou lembrar disso? Você pode seguir uma lógica simples. Ó. A primeira é essa. Você pula 1, A2, A3 e A5 recebe sinais da metade temporal. Por quê? Elas são mais rápidas. Aí você fala assim, não, nada a ver. É sério. Se você somar 2 mais 3 é 5, 5 mais 5, 10. Metade temporal, tem mais tempo, ela é mais rápida, da retina ipsilateral. Aí tem que decorar mesmo. Se você somar as outras, as de vermelhinho, vai ser 4 mais 6, 10, mais 1, 11. Então, ela demora um pouco mais. Então, 11. Então, eu vou dizer que A2, A3 e A5, que vai dar a soma de 10, recebe sinais da metade temporal da retina ipsilateral. E as outras recebem sinais também da retina, só que da parte nasal e contralateral. E nasal e retina, nasal e contralateral do olho. Falando especificamente sobre a função do núcleo geniculado, tá bom? Função do núcleo geniculado lateral do tálamo. Existem algumas coisas simples que você já conhece. Por exemplo, função de retransmissão. Lembrando que essas camadas são também parte da função do núcleo geniculado lateral do tálamo. Retransmissão, né? Então, retransmite informações visuais do trato óptico, do córtex visual, por meio da radiação óptica. Certo? Você tem também metade das fibras em cada trato óptico é derivado de um olho e metade do outro, que é o quiasma óptico. Então, metade das fibras em cada trato óptico é derivado de um olho e metade do outro. Isso é por causa do quiasma óptico que você já aprendeu sobre. Se você ainda não entendeu, é simples a lógica. Ó. Aqui você tem um olho, aqui você tem outro olho. Essa parte aqui nasal, ela vai vir para esse lado. Essa parte aqui nasal, ela vai ir para o outro lado. Agora a parte temporal, ela vai continuar aqui, ó, eles vão juntar e formar o trato óptico. É isso que acontece.
E aqui no meio desse negocinho você tem um quiasma óptico. Os sinais dos dois olhos são mantidos separados no núcleo genicular lateral, que é composto por 6 camadas nucleares que você conhece. Bem as camadas. Que é a nasal, ipsilateral, temporal, ipsilateral e nasal contralateral. Trouxe essa imagem apenas para você visualizar. Aqui você tem um córtex visual primário, córtex visual secundário, detalhe visual, cores, está relacionado a essa região aqui, córtex motor, somatosensorial, certeza que você lembra disso, certo? O giro motor, o giro, etc. Aqui você tem as áreas visuais secundárias. Olha que legal, fissura calcarínea, córtex visual primário. Do que isso te lembra, a fissura calcarínea? Poxa, você me diz que no núcleo geniculado lateral do tálamo, ele emite fibras geniculocalcarinas que se projetam e vão para o córtex visual primário. Então, o núcleo geniculado lateral do tálamo, ele envia para o córtex visual primário o quê? Fibras geniculocalcarinas. Essas fibras genicocalcarinas está relacionado também com a região que está a fissura calcarina e vai para o córtex visual primário. Achei legal essa relação. Então, para finalizar, olha, divisão do núcleo genicular lateral em sistema magnocelulares e parvocelulares. Magno, grande, parvo, pequeno. Vamos falar da camada 1 e 2 e dos restos das camadas. Daqui é para você respirar e beber uma água, tá? Então vamos lá. Camada 1 e 2, magnocelular. Camada, o resto. 3, 4, 5 e 6. Parvocelular. Repito, camada magnocelular. Ou as células M. Magnocelulares. Camada 1 e 2. O resto, parvocelular. Então, as células ganglionares M da retina. Camada 1 e 2. Células ganglionares P. Camada 3, 4, 5 e 6. São 6 camadas, você já sabe. Não tem muito segredo aqui. Então, 1 e 2, magno. 3, 4, 5 e 6, P. MP. Nas camadas 1 e 2 magnocelulares, estão no topo, por isso são as maiores, são as células magnocelulares. 1 e 2 pode pensar assim. E também são mais exclusivas, né? Estão no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim. No topo da pirâmide, melhor. Então, são mais exclusivos. Então, 1 e 2, pode pensar dessa forma. Então, são neurônios grandes que recebem a aferência das células ganglionares M da retina, via de condução rápida para o córtex visual. Então, ela é rápida. Bem, aqui você tem um ponto interessante para nós comentarmos sobre cego para cores. Você lembra que eu falei que existe uma coisa que você não poderia esquecer sobre esse ponto? É isso aqui. Olha só. Só transmite informações em preto e branco. O cego para cores. Ué, óbvio, né? Só transmite informações em preto e branco. Ele é cego para cores. Ele enxerga, mas ele não vê cores. Por quê? Porque a transmissão ponto a ponto é insuficiente por não existirem muitas células ganglionares M e seus dendritos se dispersam de modo amplo na retina. Então, devido a isso, em razão a isso, não houver células ganglionares M, seus dendritos vão se dispersar de modo amplo na retina. Divisão do núcleo, então por isso você tem cego para as cores. Divisão do núcleo genicular lateral em sistema magnocelulares e parvocelulares. Magnocelulares, células big, a lot of big. Então, as células magnocelulares são rapidinhas, se elas faltarem aí, pode causar aí, se faltar essas células ganglionares M que estão relacionadas com as camadas 1 e 2, as células magnocelulares, você pode ter aí o problema de cego para cores. Então, parvocelulares tem grande número de neurônios, só que de dimensões pequenas e médias. Parvocelares P, células ganglionares P, da retina. A outra células ganglionares M, magnocelulares,
da retina. Poxa, legal, isso daí tem sentido, fácil de lembrar. Pois é. O que acontece? Recebem, olha o que está escrito aqui no verdinho, recebe aferências das células ganglionares P da retina, que transmite cor e informações espaciais precisas, ponto a ponto, detalhe por detalhe. Só que a velocidade é moderada de condução, ou seja, não é alta velocidade. Então, o que você pode correlacionar? Parvos celulares são pequenas e média, velocidade moderada de condução e não em alta velocidade. Então, você fala assim, a velocidade é moderada, as dimensões dela é moderada. E a velocidade não é alta muito não, hein? Pequena até. Então, também você lembra que ela é pequena. Então, ela é pequena, são neurônios pequenos e médios com velocidades pequenas e intermediárias. Pequenas e moderadas. E está relacionada com as células ganglionares P da retina que transmitem cor e informações espaciais precisas ponto a ponto. Não esqueça de dar uma respirada, beber uma água. É conteúdo demais, com força, né? Eu gostei desse imagem, vou deixar aqui sempre, para que eu possa lembrar também. Está acabando, vamos lá. Córtex visual primário, penúltimo slide. Córtex visual primário, certo? Você já sabe que possui 6 camadas. A camada, se eu pulo uma, são 2, 3, 4, 5. Vixe. Peraí. São 6 camadas, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Se eu pular uma, faço a 2, a 4 e a 5. Perdão. E eu faço e pego só a 2, 3 e 5, vai dar 10, que é um número menor que a soma de 1, 4 e 6, que vai dar 11. E ela aqui eu já sei que é temporal. Está relacionada com a parte temporal e ipsilateral. Certo? E assim, e recebe sinais. Legal, e assim você pode continuar fazendo essas correlações. Legal. Os sinais rápidos, vamos começar aqui falando sobre ainda essas camadas. Acontece que existe também subdivisões. Você pode ver aqui na 4 tem A, B, C alfa, C beta. Então, os sinais rápidos, conduzidos às células ganglionares M, que você já conhece da retina, que são as magnocelulares relacionadas à camada 1 e 2, terminam na camada 4, C alfa, e daí são retransmitidos verticalmente, tanto em direção à superfície cortical, quanto em direções a níveis profundos. Então, as células ganglionares M, relacionadas às células magnocelulares M, elas vão até a camada 4, mais especificamente na região C-alfa, e depois são retransmitidos verticalmente, tanto em direção à superfície cortical, quanto em direções a níveis mais profundos. Já no córtex visual primário, que nós sabemos que tem 6 camadas distintas, a radiação óptica termina em sua maioria na camada 4. Então, o que significa? Atenção aí à camada de número 4. É isso que significa. Para finalizar aqui, os sinais visuais da fibra. Os sinais visuais das fibras ópticas derivadas das células ganglionares P na retina terminam na camada 4-alfa e 4-C-beta. Então, todos aqueles sinais visuais das fibras ópticas que comentamos agora há pouco são derivadas das células ganglionares P, ou seja, de todas as outras camadas, camada 3, 4, 5 e 6, parvos celulares são pequenas, velocidade pequena, moderada, tamanho delas pequeno, médio, certo? E os sinais delas vão na retina e também vão terminar na camada 4. Então, olha só, enquanto os sinais das células ganglionares M também acabam na camada 4, só que na C-alfa,
isso é importante comentar, na C-alfa, a camada M, as células ganglionares M, as células ganglionares P também vão acabar na camada 4, só que na 4A e 4C beta. Beleza? Não tem muito segredo. Enquanto um é C-alfa, o outro é C beta e 4A. E quando chegam lá, são retransmitidos em direção à superfície do córtex e para camadas mais profundas. Mesma história. São estas vias ganglionares P que transmitem o tipo preciso ponto a ponto da visão, bem como a visão em cores, repetindo a informação.